Olá, meu nome é Emerson, sou o diretor do Instituto Bíblico Bereia e quero nesta oportunidade falar sobre culto racional, ou numa melhor tradução, culto espiritual, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. O que vem a ser um culto espiritual segundo o apóstolo Paulo? Pois bem, no capítulo 12 ele vai nos apresentar que culto espiritual ou culto racional é o oferecimento dos nossos corpos diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas como é que oferecemos o nosso corpo ou os nossos corpos em sacrifício a Deus? Como isso acontece na prática? Será que é se matando, se pendurando numa cruz, suicidando-se? Certamente que não. Ele vai nos ensinar que esse oferecimento do nosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual, se dá nas relações com as pessoas, nas relações na comunidade cristã em que estamos inseridos e também fora dela com outras pessoas. E como é que ele faz isso? Ele vai nos explicar dentro do capítulo 12, onde ele vai nos apresentar nos versos que se seguem 7 dons espirituais concedidos por Deus aos crentes para que estes ofereçam os seus corpos em sacrifícios vivos na prática de um desses 7 dons. E observe bem o número, são 7 dons apresentados ali. Com isso ele quer dizer que temos ali a plenitude da prática cristã por meio dos dons que Deus nos oferece. Esses 7 dons são listados a partir do versículo 6, 7 e 8. Pois bem, o que é um culto espiritual? Muitas vezes achamos que o culto espiritual ou que um culto se resume apenas a estar inserido num templo, realizando ou participando de uma liturgia, cantando louvores e exaltando o nome de Deus, ouvindo uma pregação, ouvindo a voz de Deus e depois terminamos o nosso culto indo embora para casa e tocando a nossa vida. Não era isso que o apóstolo Paulo tinha em mente, segundo lemos na carta aos Romanos, capítulo 12. O que ele tinha em mente é que o culto espiritual acontece no oferecimento do nosso corpo em sacrifício. E como é que a gente oferece o nosso corpo em sacrifício? Como disse, nas relações uns com os outros, nas relações comunitárias, nas relações com as pessoas à nossa volta. E como isso acontece na prática? Exercendo os dons ou o dom que temos recebido do Senhor. E na listagem que ele nos apresenta, ele vai tratar disso na prática. Eu gostaria de falar em poucos minutos o que vem a ser a prática desses 7 dons espirituais que ele nos apresenta em Romanos capítulo 12, versos 6, 7 e 8, que é o culto espiritual, ou seja, que é o oferecimento do nosso corpo em sacrifício, porque a realização desses dons implicará sempre no outro, em uma outra pessoa. Em nenhum momento esses dons poderão ser praticados em benefício próprio, ou seja, no primeiro da lista ele fala sobre profecia. Se eu tenho recebido o dom da profecia, qual é o objetivo? É alertar alguém, é alertar a comunidade, é anunciar a alguém o perigo que está passando naquele determinado caminho e avisando ou convidá-lo para um outro caminho e assim por diante. Pois bem, profecia, segundo os modelos do Antigo Testamento, o profeta não era aquele que adivinhava o futuro, que lia a mão e que revelava os segredos dos corações escondidos das pessoas, mas os profetas eram aqueles que mostravam aos seus ouvintes que o caminho em que eles estavam trilhando era um caminho errado e que o fim daquele caminho daria em morte, daria em prejuízo. Essa era a função do profeta, alertar. Ele não adivinhava o futuro, ele apenas dizia: se você continuar nesse caminho ruim, nesse caminho mau, este caminho te levará à perdição. E com isso, a pessoa era desafiada a
deixar o seu caminho. Se ela permanecesse no caminho da injustiça, se ela permanecesse no caminho da mentira, se ela permanecesse no caminho do egoísmo, no caminho do seu pecado, ela sofreria danos lá na frente. Mas se ela se convertesse das suas atitudes mais, ela então não passaria pelo mal lá na frente. Ou seja, o profeta não adivinhava o futuro, ele apenas indicava que o caminho que se estava trilhando na prática da injustiça levaria a uma perdição. E que se a pessoa voltasse atrás e praticasse a justiça, então ela teria um caminho de salvação ou um fim de salvação. Pois bem, se você é o profeta, você deve alertar. Essa é a função do profeta. E alertar, muitas vezes, ou na maioria das vezes, significará oferecer o corpo em sacrifício pelo outro. Porque aqueles que alertam, aqueles que mostram o erro e dizem, olha, esse caminho está errado e você precisa tomar um segundo caminho, essas pessoas, na maioria das vezes, não serão aplaudidas, mas serão sacrificadas, passarão por dificuldades, serão perseguidas. E com isso, entendemos o que é um culto espiritual quando oferecemos o nosso corpo em sacrifício para alertar para a vida, para alertar para a felicidade, para alertar para o bem. E assim por diante, o apóstolo vai descrevendo para nós o uso dos dons que se caracterizam por um culto espiritual a Deus. Um culto passa numa relação com o próximo. O segundo na lista dos dons mencionados é ministério, que é a palavra diaconia. Ministério é serviço. E se você recebeu o dom de servir, diz o apóstolo, sirva. Mas sirva a quem? Sirva ao outro. E isto é um culto espiritual, quando nós servimos ao outro.